Soberano Senhor, eu te louvo, agradeço, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, por nos ajudar até aqui. Até aqui o Senhor tem nos conduzido e tem nos levado a lugares prósperos, de segurança, de paz. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque temos palavra que vem do Senhor. A sua palavra, ela nos sustenta. A sua palavra, Senhor, ela nos conduz. Sua palavra nos enche de paz. A sua palavra, ela nos orienta. Ela não nos deixa, Senhor, perdidos, olhando, Senhor, como quem não tem rumo. Obrigada, Senhor Jesus, porque podemos te ouvir, podemos te encontrar. Senhor, eu sou grata por poder conhecê-lo e saber que o Senhor está conduzindo sua amada igreja para o lugar onde o Senhor deseja que nós estemos. Que em esta noite, amado Espírito Santo, o Senhor venha nos conduzir, o Senhor venha a falar aos nossos corações, o Senhor traga refrigério à nossa alma, encorajamento, Senhor, para continuar a caminhada, fortalecimento, Senhor, para aqueles que precisam de força para continuar. Pai, eu te agradeço por uma vez mais liberar a sua preciosa palavra para a sua amada igreja, através da minha vida. Peço a sua unção, peço a sua graça, que o Senhor fale. Eu não sei falar da melhor forma, mas é o único que pode convencer corações e ministrar eles essa tua presença. Que assim seja então, Senhor. Debaixo da sua bênção e da sua cobertura, eu prego essa palavra para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Uma vez mais, nós estamos trazendo a palavra do Senhor para aqueles que separaram um tempo e se detiveram para prestar atenção em aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu estou muito feliz porque nós passamos um final de semana precioso. Nós nos regozijamos na presença do Senhor, fomos completamente renovados, voltando a ter o culto presencial. E somos muito felizes de estar como corpo novamente juntos, adorando, cultuando, celebrando na presença do Senhor. Muitas coisas aconteceram. Nós estamos dentro de um outro lugar espiritualmente. Muitas coisas romperam na presença do Senhor, foram liberadas para a sua amada igreja durante este final de semana. E eu sei que hoje o Senhor já liberou também uma palavra para as nossas vidas. E eu sou grata ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável. Sempre tem mais. Mesmo que nós tenhamos tido um domingo precioso, um final de semana maravilhoso, hoje nós temos mais. Há mais alimento, há mais palavra liberada, há mais promessas, há muito mais que podemos receber, porque Ele é a fonte inesgotável. Hoje o Senhor ministrou essa palavra ao meu espírito e eu quero trazê-la até você. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Atos, o capítulo 27, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados então para alguma ilha. Não tenham medo. Essa é a passagem bíblica onde eu quero me centrar em esta noite, na mensagem que o Senhor revelou, que me deixou ver, me deixou enxergar. Nós estamos durante um período em nossas vidas em que, mesmo que eu ou você não esteja passando por crises ou dificuldades maiores, nunca sabemos o que a pessoa do lado está realmente vivendo.
Às vezes nós conversamos ou vemos a pessoa, damos um apertão de mãos, mas às vezes não sabemos exatamente o que ela está vivendo. Mas o Senhor é que sabe. O Senhor é quem conhece todas as coisas. E quando eu me deparei com essa palavra, eu vi o fluir da presença do Senhor, ao qual o Senhor estava querendo falar comigo. E nesse precioso momento, na verdade, o apóstolo Pablo estava viajando, porque ele, antes dessa viagem, tinha estado perante Agripa. Então ele estava em uma defesa, porque ele estava prisioneiro. E nesse momento em que ele estava diante de Agripa, na defesa que ele estava, eles não encontraram absolutamente nada por que condená-lo à morte ou por que reter a liberdade dele. Mas quando Paulo estava falando e se defendendo perante as autoridades, ele apelou para César. Então, quando ele fez esse apelo a uma autoridade maior, é como se ele quisesse que o caso dele chegasse até o César. A partir desse momento, aquilo ficou registrado, mesmo que ele não tivesse alguma coisa que tivesse feito para os judeus e que então pudessem condená-lo ou à morte ou à prisão. Por ter apelado ao César, ele tinha então que ser enviado até o César. Então foi a única coisa que aconteceu para o Paulo ter chegado até o César. Ele apelou que fosse dessa forma. Então ali começou. Uma autoridade jogava o Paulo para outra. Por quê? Porque ninguém queria se responsabilizar em si da decisão que se tomasse a respeito de um homem que não tinha feito alguma coisa que o condenasse, a não ser isso que eu já comentei. Então ali começa uma viagem para Roma, onde o César estava. E nessa viagem ele teve que entrar em um navio, onde esse navio fazia parte da organização da realeza, na verdade. Então tinha muitos soldados e tinha muitos prisioneiros. Era um navio onde tinha os soldados, os marinheiros, e tinha também muitos prisioneiros, nos quais o Paulo era um dos prisioneiros. Então ele não estava em liberdade. Na verdade, era uma embarcação específica para aquilo. Eles estavam viajando em um tempo onde em si a natureza iria mudar. Eles entraram mar adentro, mas o próprio Paulo sabia que no mês de outubro, mais ou menos, esse era o mês em que eles estavam viajando. E nesse tempo, no mês de outubro, teriam tormentas, ventos fortes no mar. Então ele prevê isso e começa a falar para Júlio, aquele que era responsável, o centurião responsável pela embarcação, pelos soldados e pelos prisioneiros. Ele fala então para ele: e nesse momento seria bom que você prestasse atenção tanto à embarcação como às nossas vidas, como a carga da embarcação pode estar em perigo pelo fato de que vamos viajar em um mês, em um tempo que sabemos que o mar vai ter uma mudança. O centurião, nesse momento, ele não prestou atenção ao conselho que o apóstolo Paulo estava dando para ele. Ele ouviu o piloto, ele ouviu aquele que estava responsável por pilotar aquela embarcação. Então eles continuaram mar adentro, saíram de um lugar e foram e continuaram mar adentro. Mas depois de dias de estar em mar adentro, se encontraram com uma tormenta. Aquela tormenta começou a engrossar, começou a ficar pior, onde eles nem sabiam se era de dia ou se era de noite. O tempo começou a ficar mais ruim para eles. A embarcação começou a ir de um lado para outro. Ficaram dias, uma semana, ficou 10 dias e eles não conseguiam enxergar, não tinham direção nenhuma. Na época, os marinheiros, eles conseguiam ter uma direção por causa do sol, por causa das estrelas.
Mas estava tão forte a tormenta que eles não conseguiam enxergar se era de dia, se era de noite, se estava sol ou se tinha estrelas. Então eles vagaram pelo mar. Enquanto eles vagavam pelo mar, perdidos praticamente, a tormenta começou a açoitar a embarcação. Açoitando a embarcação, eles começaram a perceber que eles mesmos já estavam em perigo. A vida de todo mundo naquele lugar já estava em risco, inclusive a vida do apóstolo Paulo. A pessoa que estava dentro da embarcação, a embarcação em si não tinha um propósito específico. As pessoas que estavam dentro da embarcação não tinham um propósito específico, mas a pessoa ao qual Deus tinha olhado e colocado naquela embarcação era Paulo. O compromisso de Deus estava na vida de Paulo. O propósito de Deus estava na vida do Paulo. Tanto é que quando nós lemos esse texto bíblico, o próprio anjo que o Senhor Deus enviou para falar com Paulo, disse a Paulo assim: não tenha medo, Paulo, porque você ainda terá que conversar, terá que falar com César. Do tipo, não se preocupe, até você não falar com o César, não vai acontecer nada com você. Isso é algo que te garante que você vai sair desse mar embravecido. Somente creia no que eu estou falando. Nem você, nem a vida daqueles que eu te dei será perdida. E essa palavra que o Senhor chegou e abraçou minha vida com a sua presença. Porque eu tomei essa palavra para minha vida hoje. O Senhor está revelando e está jogando sobre você essa palavra hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. A embarcação está praticamente destruída. As pessoas que estão dentro do barco estão apavoradas. Mas pela segunda vez, o apóstolo Paulo então se aproxima do centurião novamente. O mesmo centurião que fazia 15 dias antes, o Paulo tinha falado com ele e tinha dito para ele: é melhor que não viajemos agora. É mês de outubro, o tempo vai mudar. O mesmo centurião que não ouviu o Paulo pela primeira vez. O mesmo centurião estava dentro da embarcação. Ele era o responsável. Paulo se dirige novamente até ele. Quando ele vê que a embarcação está indo a pique, quando ele entende que é somente um milagre, quando Deus fala para Paulo: não tenha medo, é porque Paulo estava com medo. Ele estava trazendo sobre a vida de Paulo a certeza de que o Senhor estava dentro daquela embarcação, que o Senhor iria fazer um milagre acontecer para que a vida dele, quanto de aqueles que estavam junto com ele, não se perdesse. Então, o apóstolo Paulo se agarra daquela palavra. Ele acredita em aquilo que Deus soltou. Deus liberou uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, eu tenho que me agarrar dela. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Quando uma palavra sai da boca de Deus, eu tenho tudo. A confiança vem sobre mim, a alegria vem sobre mim, a certeza já está em meu coração. Paulo, ele estava dessa forma. Tudo que o Paulo estava olhando era prisioneiros desesperados, eram marinheiros que não sabiam o que fazer diante de uma embarcação que está sendo rodada para um lado e outro em meio a uma tormenta em alto mar. Um centurião que ele já tinha aconselhado, mas que não tinha ouvido ele falar. Então, diante de tudo aquilo, sabendo que somente Deus poderia livrá-los, veio então o anjo do Senhor trazendo uma palavra para ele. Paulo se agarrou dessa palavra, acreditou naquilo que Deus estava falando com ele. O próprio Deus liberou. Eu imagino que Paulo clamou em algum momento ao Senhor.
Eu imagino que Paulo já tinha orado e pedido ao Senhor uma resposta diante do perigo de morte onde ele estava. Eu até chego a imaginar que Paulo devia ter orado pela embarcação e pelas vidas que ali estavam com ele. Deus tinha um propósito com Paulo. Deus guardou a vida de Paulo por causa também do seu propósito. Mas onde eu quero que você enxergue em esta noite é que o Senhor está falando hoje para mim e para você. Essa palavra hoje não é mais para o apóstolo Paulo, porque ele já está na eternidade com Cristo. Mas essa palavra é para nós, para aquele que estamos aqui nessa terra, para aquele que estamos ouvindo, atendendo aquilo que o Senhor está falando nesta noite. O anjo do Senhor está falando contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nenhum daqueles que eu te dei, das vidas que eu te dei, vai perecer. Ninguém vai morrer. Não tenha medo. Nada do que o Senhor colocou sobre as tuas mãos será perdido. As vidas que você é responsável não serão perdidas. O Senhor é fiel, não somente para falar, como também para cumprir aquilo que Ele fala. As palavras de Deus são como se fossem sentenças. Elas atuam, elas liberam, elas criam de onde não existe. Então o Senhor está em esta noite falando com aqueles que estão em meio a situações até de vida ou morte, em circunstâncias que somente Deus pode resolver, em casamentos que talvez estão por um fio e que você está pedindo ao Senhor um milagre, uma intervenção divina. Eu te digo hoje, a palavra está sendo liberada. Só que essa palavra que foi liberada para Paulo, ela tem uma condição. A palavra veio para o apóstolo Paulo. Deus falou com seu servo e ele liberou a palavra para aqueles que o Senhor lhe confiou. Deus trouxe essa palavra sobre minha vida hoje. E eu estou liberando essa palavra sobre a igreja, sobre a amada igreja, sobre o rebanho que o Senhor tem nos confiado nessa cidade. Eu estou liberando essa palavra sobre sua vida hoje. Essa palavra está escrito assim: Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Se você faz parte daquele rebanho que o Senhor nos deu em esta cidade, você não pode sair da embarcação. Você não pode pular do barco. Eu sei que está em meio a uma tormenta. Pode estar com dificuldades mil. Pode até estar pensando em pular no mar para morrer. Mas Deus está falando: a única coisa que vai salvar a tua vida é que você permaneça dentro daquela embarcação. Aonde o servo do Senhor está, aonde há um anjo falando da parte do Senhor, onde a palavra está sendo liberada para você. Dá vontade, pastora, assim, de pular desse barco, porque eu não vejo segurança nenhuma, mas o Senhor está te falando: não pula desse barco. A tua segurança está ali, onde Deus está falando, onde o anjo do Senhor está falando da parte de Deus. Não recue. Não tenha medo, não se assuste, não corra para nenhum lugar, fique firme, resista, aguente, porque é ali onde o Senhor vai salvar a tua vida. O apóstolo Paulo recebeu essa palavra, então imediatamente ele vai até o centurião. Quando ele chega perante o centurião, ele tem uma exigência para pedir para ele. Ele disse assim: não tenha medo, porque um anjo do Senhor veio a falar comigo e ele me disse assim. Ele disse: Deus, pela sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão nessa embarcação. Assim que tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Tenham bom ânimo, tenha força. Acredite em aquilo que o Senhor Deus
tem falado através da sua palavra hoje. Ele disse hoje: você não vai morrer, e aquelas vidas que o Senhor colocou nas tuas mãos não vai morrer. Pode ser até que tenha perdas econômicas. Pode ser até que o barco não fique nada dele. Pode ser que você sinta falta de coisas, mas pessoas você não vai perder. Você não vai perder a sua vida, e você não vai perder a vida daquele que o Senhor te confiou. Isso eu falo para mim mesma. Deus vai guardar da sua amada igreja, do rebanho que o Senhor colocou para cuidarmos em esta cidade. Nós não vamos perder nenhum daqueles que o Senhor nos deu. Ninguém vai partir a não ser até que cumpra o propósito do Senhor nessa terra. Mas uma exigência o Senhor também te faz. Creia que quem está falando para você esta noite é o Deus Todo-Poderoso que reina. É aquele que fez os céus e a terra. É aquele que não mente. Ele não é filho de homem para mentir, nem para se arrepender daquilo que ele faz ou daquilo que ele fala. Ele é Deus, e Ele está falando diretamente com você. Você que estava pensando que estava chegando ao seu fim, não chegou, apenas é o começo de uma longa caminhada. Durante a história, quando nós olhamos para o que aconteceu, depois que Deus falou com o apóstolo Paulo, as coisas não melhoraram. O tempo em si, ele não abriu. Tudo pelo contrário. O apóstolo Paulo foi ouvido desta vez. O centurião deu ouvidos ao apóstolo Paulo. Então, imediatamente eles reúnem os marinheiros e reúnem os homens e as pessoas que estavam dentro daquela embarcação. O apóstolo Paulo disse: senhores, faz quase 14 dias que vocês não têm comido nada e que vocês têm vigiado. É necessário que vocês comam, que vocês se alimentem para que possam sobreviver. A palavra do Senhor, ela é preciosa. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o alimento que eles precisavam. Eles tinham que se alimentar e tomar a força, o vigor para dar as últimas nadadas até chegar ao lugar onde eles poderiam estar em refúgio. O Senhor Deus, mesmo que a embarcação está sendo quebrada, mesmo que a tormenta está forte, a partir do momento que aqueles que estão dentro da embarcação começam a ouvir a voz de Deus, tudo muda. Até o apetite abre e o alimento já está pronto. Então eles se alimentam e imediatamente começam a jogar as coisas, as comidas, a equipagem, tudo que eles tinham para aliviar o barco. Dada a meia-noite, eles começaram a jogar as âncoras para ver se eles estavam encontrando algum lugar onde pudessem então chegar com o barco. Mas ao amanhecer, quando começou a avançar a madrugada, eles perceberam que estavam perto de algum lugar, de alguma ilha, mas era longe. Eles teriam que ir a nadadas. Os marinheiros, quando viram que todo mundo estava à beira da morte e que a embarcação estava indo a pique, eles tentaram pegar os barcos, os pequenos navios de resgate e jogá-los ao mar. Mas o centurião cortou aqueles pequenos barcos para que eles não saíssem do barco. Porque o apóstolo Paulo, quando percebeu aquilo, ele disse para o centurião: se aqueles homens descerem do barco, se eles saírem daqui, eles vão morrer. Vocês vão morrer. Eles perderão a sua vida. Então, quando eles estavam jogando os pequenos barcos para fugir, o centurião cortou as cordas e perderam os barcos. Você não pode pular do barco. Você não pode sair do rebanho que o Senhor te colocou.
Você não pode fugir somente porque está num momento difícil. Você não pode pular para o mar como se algo estivesse te chamando para te salvar. O que vai te salvar é permanecer no lugar onde o Senhor disse que vai te dar o livramento. E eu sei que o Senhor te dará o livramento ficando na vontade do Senhor, na presença do Senhor, permanecendo no lugar que o Senhor te deu. Se você está com vontade de pular do barco, o que o Senhor está te falando esta noite é: não sai do barco, não pula do barco, não recua, não tenha medo. A palavra já foi liberada. Você não vai morrer, você não vai perder a sua vida. As pessoas que Deus te deu não vão perder a vida, elas viverão. Não é tempo de morte, é tempo de livramento. O Senhor está te dando livramento. A palavra já foi liberada. Tremendo que os soldados que estavam cuidando dos prisioneiros, quando perceberam que eles poderiam fugir, era a oportunidade talvez de se jogar ao mar e salvar a vida. Eles queriam matar a todos os que estavam dentro do barco. Paulo percebeu e avisou então o centurião. O centurião novamente ouve Paulo e ele vai e começa a falar para eles: eu quero que todos comecem a nadar. Aqueles que sabem nadar se joguem em direção àquela ilha. E os que não sabem nadar, peguem paus, peguem tábuas, peguem tudo que puderem que flutue, para que dessa forma vocês consigam chegar à terra. E foi exatamente como eles fizeram. Todos começaram a pular ao mar. Todos os prisioneiros, todos os marinheiros, o centurião, estava Paulo, estava Lucas, estava Aristarco. Todos começaram a pular. Quem sabia nadar, nadou até chegar. Quem não sabia nadar, se apoiou em meio a madeira, a paus, a tábuas, alguma coisa que flutuasse para que os conseguisse chegar até a margem. A palavra do Senhor disse: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Pastora, por que a um momento a Senhora estava falando para mim: não pule do barco, e agora a Senhora está falando que todo mundo pulou do barco? Você tem que andar na direção do anjo. Quando o anjo fala permaneça, você permanece. Porque não é o tempo, não é a hora, é do jeito errado. Está indo na sua vontade, está caminhando o seu caminho, está saindo e se afastando quando deveria ficar. Mas a partir do momento que um anjo do Senhor, que é aquele que está te conduzindo, disse: pode pular, é porque é a hora exata onde você pode avançar. Existe um momento certo para parar, ficar, resistir. E existe um momento certo para eu sair do lugar, debaixo do comando do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor está falando. Tem alguém sempre que o Senhor está usando para me conduzir. Então ouça a quem Deus colocou na tua vida para te conduzir. E nesse caso era o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo falou: fiquem no barco, era para ficar. Mas quando ele disse: agora é o momento, temos que pular nas águas, porque a embarcação vai rachar, vai ser destruída. Agora é o momento, estamos avistando terra, agora chegou nossa vez. É Deus que vai nos colocar em um lugar seco, em segurança. Então eles começaram a avançar e a nadar. É ali onde vem essa palavra que diz assim: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo. Irmão, em meio a uma tormenta, onde um barco está sendo destruído, onde há água por todo lado,
nenhum fio de cabelo se perderá. Isso é a garantia da proteção divina do Senhor, de que aquilo que Deus falou que você não vai perder, não perderá. E neste caso, a sua vida e dos que o Senhor te deu, não perderá. O Senhor é fiel. A provisão já veio. A vida está flutuando. Está aqui esta noite. Esta noite não é noite de morte. É morte de obediência para a vida. Obedece. Fica no lugar que o Senhor te disse para ficar. E avança quando o Senhor te disse que é para avançar. Eles chegaram a uma ilha. E todos os que estavam na embarcação chegaram a salvo. Essa passagem bíblica, ela termina assim: dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. O Senhor faz a promessa. O Senhor fala do que Ele quer fazer. A única coisa que nos foi exigido hoje é creia no que Deus falou. O que Deus falou, pastora? Que você não vai perder a sua vida, nem aqueles que o Senhor te deu. Não é tempo de morte, é tempo de vida. Não é tempo de olhar como se tivesse tudo acabado. Ao contrário, é tempo de oportunidade. É onde tudo começa, é onde tudo está cerrando, é o avanço, é sair da tormenta. Quando está chegando ao final do problema, é quando as forças estão fazendo falta. É Deus entrando nesse assunto para te levar até um lugar onde teus pés se firmem e você possa se sentir seguro novamente. É tempo de vida, não é tempo de morte. É tempo de obedecer, não é tempo de pular, de sair do barco. É tempo de ouvir as indicações, as direções que Deus está dando. Mas me alegro e me regozijo no Senhor por saber que a amada igreja que o Senhor me deu, não perderemos nenhum deles, mas todos chegarão a salvo. E nenhum fio do cabelo deles será perdido. Todos nós chegaremos à terra, chegaremos a um lugar firme, porque o Senhor está conosco. Senhor, eu te agradeço por essa palavra preciosa que veio do teu coração para nós. Obrigado, Senhor, porque sei que em meio a um tempo onde se fala de morte, o Senhor está falando de vida. Em meio a um tempo onde parece que há um furacão, o Senhor está avistando uma ilha. O Senhor está avistando terra. O Senhor já enviou o pronto socorro. O Senhor já enviou aquilo que vai me socorrer no momento de angústia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é um refrigério à nossa alma. Eu creio naquilo que o Senhor falou hoje para mim. E eu, Senhor, sei que da mesma forma, assim como o Senhor pediu, creia nisso, não tenha medo, eu não temerei, porque todos os que estão nesta embarcação chamada Filadélfia, eles não perecerão, nenhum fio de cabelo deles será tocado. Aqueles que são aliançados, aqueles que fazem parte do teu corpo, aqueles que o Senhor nos confiou, eles chegarão ao outro lado e pisarão em terra firme, porque foi o Senhor que assim falou. É tempo de vida e não de morte. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e viva seus dias como quem quer viver. Lute por aquilo que parece estar perdido, porque o Senhor hoje te dá a força, o ânimo, o vigor, através da sua palavra, te garantindo a chegada à terra firme. É tempo de vida, não de morte. Abençoados e abençoadas, em nome de Jesus.